Irmãos, queridas irmãs, Padre Paulo, Padre Daniel, Padre Mário, uma alegria celebrarmos juntos este aniversário da canonização de Santa Rita de Cássia dentro do jubileu aqui nesta paróquia. Ontem tivemos o aniversário da dedicação deste templo, deste santuário, e hoje nos recordamos daquele momento tão bonito em que Santa Rita foi proclamada pela Santa Mãe Igreja santa, feliz, beata, aquela que alcançou a beatitude, alcançou a vida feliz. Providencialmente, queridos irmãos e irmãs, nós estamos escutando estes dias no Evangelho o discurso de despedida de Jesus Cristo, no qual ele vai nos dizer sobre o seu testamento, vai nos deixar uma herança, uma riqueza, e ela tem um nome, o Paráclito, o Espírito Santo, o dom de Deus, aquele que nos faz entender todas as coisas, aquele que nos dá a oportunidade de mergulhar neste tão sublime mistério da vida de Cristo, que ilumina também a nossa vida, ilumina a nossa existência. Contemplamos então a alegria de saber que Jesus Cristo não nos deixou sozinhos, não nos deixou desamparados, mas nos concedeu esta herança tão bonita, este testamento tão bem feito, tão desejado por Deus, que é o Espírito Santo, este presente. Hoje nós podemos nos perguntar, a partir desta realidade bíblica, evangélica, qual é a herança que Santa Rita nos deixou? Qual é o tesouro que Santa Rita entregou à humanidade? Ela, fiel discípula de Cristo, amante de Deus, nos deixa também algumas coisas preciosíssimas. Um verdadeiro tesouro, um verdadeiro testamento. Nós bem conhecemos a vida de Santa Rita. Ela foi filha, evidente, seus pais, filha de Deus, foi esposa, mãe e religiosa. Nestes 4 grandes momentos da vida de Santa Rita, o que nós podemos colher como este testamento espiritual? Primeiro, como filha, ela foi obediente. É o tesouro da obediência. Quem obedece é livre. Quem obedece tem liberdade em sua vida. O desejo profundo de Santa Rita, por conta da sua educação católica, era consagrar-se desde sempre a Jesus Cristo numa vida religiosa. Mas os seus pais, que eram tementes a Deus, naquela época, naquela cultura, escolheram para Santa Rita o matrimônio, um esposo. Ela não declinou. Permaneceu obediente, não às suas vontades, mas à voz dos seus pais, como também recordação daquele mandamento de honrar pai e mãe, de acreditar que Deus fala também através dos nossos pais. Santa Rita acreditava nisto, tanto é que obedeceu fielmente os desejos dos seus pais. A sua obediência a tornou livre. Por isso não entendeu o passo seguinte como um fardo, como um peso, como algo a angustiar o seu coração. O segundo momento e o segundo tesouro que Santa Rita nos oferece quando assume o matrimônio foi esposa. Qual é este tesouro que Santa Rita nos oferece? A perseverança. Santa Rita foi perseverante, nos ensina a termos também perseverança, porque sabemos que o seu matrimônio foi todo conturbado. O seu esposo, Paulo,
ele não era temente a Deus como ela, não guardava os mandamentos do Senhor como ela. Então ele tinha uma vida devassa. Isso fazia com que o coração de Santa Rita sofresse, mas não angustiasse, porque na perseverança ela rezou durante mais ou menos 18 anos pela conversão de seu esposo. Notemos, meus irmãos e irmãs, ela não rezou para a felicidade própria. Ela não rezou pedindo a Deus que a livrasse daquela cruz. Rezou pedindo a perseverança pedindo a conversão do seu esposo. Foi perseverante na dor, no sofrimento, na angústia, porque acreditava em Deus. Que testemunho bonito, que tesouro ela entrega para nós como fiéis de Cristo. Sermos também perseverantes na nossa fé, perseverantes na nossa oração. Quantos de nós logo desistimos de pedir a Deus quando achamos que está demorando demais sermos atendidos? O que são 18 anos de uma mesma oração? E ela perseverou. Perseverou e alcançou o seu pedido. Não no seu tempo, porque para ela deveria ser no dia seguinte, o esposo já convertido, no dia seguinte, quando começou a sua oração, é evidente que o desejo dela era esse, que se realizasse logo. Mas demorou 18 anos e ela foi fiel à oração, perseverante. Outro momento da vida de Santa Rita, outro testamento, outro tesouro precioso que ela nos concede. Quando mãe, ela nos ensina o amor. Amou os seus filhos. E um amor que não é como este amor que nós vemos mundo afora, um amor doentio, mas o amor mais sadio possível. Porque na história de sua vida, de sua família, logo após o seu esposo converter, ele logo morreu, os filhos então, tomados de uma vontade de vingança, queriam violar a própria lei de Deus, ferir aquele que havia ferido seu pai. Santa Rita então pede a Deus por eles, ama-os. Amando a Deus sobre todas as coisas, ela entregou seus filhos na mão de Deus. Não teve medo de rezar, porque ela, lá no início nós vimos, era livre para lançar-se em Deus. O seu amor por seus filhos era tão grande que ela não os queria ver ali imersos no pecado, imersos naquela situação de morte, com maldades, com crueldade, vingança atrás de vingança, situações que vão deplorando a vida humana, manchando o coração humano. O seu amor superava tudo isso, e ela os entregou nas mãos de Deus, como prova deste amor, dessa fidelidade a Deus. Mais um tesouro nós acolhemos, porque depois da morte dos seus filhos, quando eles voltaram para junto de Deus, sem antes ter cometido tal pecado, tal maldade, ela então decide-se retomar aquela vontade primeira de ir para o convento, ser irmã, consagrar-se inteira a Deus, ser religiosa. Deste estágio da vida de Santa Rita, nós colhemos a fé como o tesouro, como o seu testamento. Primeiro, porque não foi fácil para ela ingressar naquela ordem. Não era bem aceita, não estava sendo bem vista por aqueles que organizavam. Mas ela persistiu acreditando. Teve fé. E mesmo depois, dentro do convento, enfrentando as dificuldades próprias da vida comunitária, sempre com os olhos fixos em Jesus Cristo. Tanto é que a sua imagem, a iconografia de Santa Rita nos mostra isto, ela olhando para o crucificado, um gesto sublime de fé. Ela não olha para um derrotado, ela olha para um homem, Deus,
que também sofreu e na obediência nos livrou do pecado e da morte. Com a fé de Santa Rita, ela viveu plenamente a sua religiosidade. Entregou-se a Deus numa vida profunda de oração, de contemplação, e quanto mais quando foi ferida por chaga. Em sua fronte, trouxe as marcas de um espinho, que ela pediu a Jesus que ao menos um espinho da sua coroa pudesse feri-la, para que ela pudesse também associar-se às suas dores, uma vez que nas consolações ela sempre o experimentou. Pela fé, Santa Rita, então, passou também naquele instante da enfermidade por muitas humilhações, porque aquela ferida mal cheirava, era deixada isolada, mas até o fim acreditou em Cristo. Até o fim não tirou os olhos de Jesus. Meus irmãos e irmãs, 4 tesouros nós colhemos da vida desta santa. 4 luzes que nos iluminam para não perdermos também de vista como é bom seguir a Jesus Cristo. Quando um santo é canonizado, proclamado pela Santa Mãe Igreja como santo, é preciso um processo longo de averiguação dos milagres, mas vejamos que a própria vida de Santa Rita já é este grande milagre de Deus, esse grande sinal de Deus. Em nossa vida, nós também podemos nos perguntar, enquanto filho, filha, qual é o seu testamento? O que você deixa de bom das suas ações? Você como mãe, como esposa, você como pai, como esposo, o que também pode oferecer de bom como testamento para os seus filhos? Não fiquem preocupados em deixar coisas materiais, porque estas passam, terminam. Santa Rita viveu lá no século XV e hoje nós colhemos esse tesouro. Não são as coisas materiais que ela deixou que fez com que sua memória não se apagasse, mas foi justamente esta graça de se entregar a Jesus Cristo e nos doar pelo seu testemunho como é bom viver em Deus. Desta forma, voltemos aqui aos nossos dias. Como estudante, o que você também pode deixar de bom para os seus? Como mestres, para os seus alunos, qual é o seu testamento? Qual é o seu tesouro? Nós, como padres, ministros ordenados, o que também podemos deixar como testamento para os nossos fiéis? Evidente, meus irmãos e irmãs, que se contarmos só com as nossas forças, não deixaremos nada. Por isso, este tesouro que Jesus Cristo anuncia, que nos deixará, que nos dará, é que vai enriquecer nossa alma para sermos neste mundo, a seu exemplo, santos e felizes. É possível, nós contemplamos a vida de Santa Rita, é possível fazermos isto. Por isso, entreguemo-nos cada vez mais às graças de Cristo, para, assim como a santa que hoje celebramos, sermos verdadeiramente felizes. Amém.